Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre a cura, né? A parte em que o Dr. Hadid ele transforma. Na verdade, o que vai acontecer? Ele, depois daquele encontro que ele tem com o ser de luz, ele muda totalmente, né? Porque o ser de luz diz para ele que ele iria mudar, ele iria, ao invés de ele fazer as pessoas dormirem, ele ia acordar as pessoas. Então ele sai do hospital no qual ele trabalha e se junta aos médicos espirituais, na verdade, né? E eu não sei se eu falei para vocês anteriormente, quem prefaceia esse livro dele é o Dr. Raymond Moody. Então, aqui no início do livro, ele já fala que a EQM dele é uma das mais raras que ele já ouviu falar. Então, Raymond A. Moody Jr. E tem algumas coisas que eu gostaria de frisar, né, na leitura que eu fiz. É lógico que a gente retém alguma parte, mas aquelas mais importantes, né, a gente fica com a gente. Ele sempre começa fazendo meditação. Como ele é da Índia, ele já está acostumado com essa questão da meditação. E aí ele fala de Yogananda, né, que aos 8 anos ele teve uma EQM e ele dedicou a vida, né, ao ministério. Ele fala também ele cita a Jung também, que aos 58 anos ele teve uma parada cardíaca e ele mudou totalmente. Ele começou a ser um médico, um psicólogo, né, no caso, mais espiritualista. Tanto é que ele e o Freud eram ótimos amigos e eles começaram a se desentender. Mas assim, tem muita coisa interessante. Houve também 2 curas. Agora eu não sei ao certo se foi por parte dele, não me lembro bem, porque é muita informação. Uma delas foi de esclerose múltipla. A pessoa foi curada de esclerose múltipla e a outra foi curada de câncer. E uma coisa que ele falou, e assim, foi feito exames e constatado que não havia nada, tá? Nada. E ele diz o seguinte, numa das meditações dele, ele diz assim que o que mais, olha, após deixar, ele diz o seguinte, no final, ele está fazendo uma meditação ali, aí aparecem os anjos, Rafael e Miguel, o arcanjo, né? Aí eles jogam na memória dele, perdão, amor e cura. Perdão, amor e cura. Se você não perdoar, né, como que você vai alcançar uma cura? Você não alcança a cura. Então você tem que primeiro perdoar. É fácil perdoar? Gente, eu falo por mim, há coisas que se passam na vida da gente que é tão difícil para a gente perdoar, é tão difícil, não é fácil, mas a gente tem que liberar perdão. Liberar perdão, porque se você não perdoa, você acaba atraindo doença para você. Então, você tem que perdoar. A pessoa, ela está num nível de vida no qual um dia ela vai crescer, ela vai se espiritualizar mais.
a outra pessoa, mas é isso que acontece, tá? Cada um está no seu nível, cada um está crescendo de alguma forma. Então, às vezes eu estou mais à frente, outro está mais atrás. Então, aquele que está mais atrás, eu não tenho que condená-lo, não. Eu não posso condená-lo, né? Ele vai um dia encontrar as respostas, ele vai se entender com o seu eu interior e vai descobrir que o perdão, que a cura, que o amor, principalmente no caso da outra pessoa, o amor é a coisa mais pura e que traz a cura, porque o amor, gente, o perdão e o amor, eles trazem a cura, né? A cura para doenças, por exemplo, alcoólicas, estresse, síndromes de pânico, todas essas doenças atuais, depressão, câncer. Então, são doenças que são trazidas. Por quê? Porque nós não conseguimos, às vezes, perdoar. Nós não porque o perdão e o amor, eles estão unidos. Não interessa se a pessoa ela falou alguma coisa que te indignou, que te magoou, que te feriu, deixa para lá, porque ela, no tempo dela, ela vai descobrir que ela estava errada, ou nessa vida ou em outra vida. Então nós não temos que sermos juízes de ninguém. Eu sempre digo isso, tá? Outra coisa que eu achei muito interessante são e que aconteceu com o Dr. Raymond. Foi até uma doutora que contou para ele. Eu não vou nem citar o nome, porque o nome é um nome fictício. Então, vou colocar a Mary aqui, tá? Doutora Mary, para você. Deixa eu ver se eu abri na parte certa aqui. Ela diz o seguinte. Ela diz, eu quero só lembrar do nome. Experiência de morte compartilhada. Ela diz que estava com a mãe dela e a mãe dela deu um mal súbito, deu uma parada cardíaca e morreu. Ela ficou 30 minutos tentando trazer a mãe dela de volta com massagem cardio, com aquelas massagens cardíaca, né? 15 por 2, eu acho que é mais ou menos isso, 15 por 2, que é 15 você pressionando e 2 respiração boca a boca. Ela falou que depois de 30 minutos ela percebeu que não havia mais jeito, que não tinha mais resposta. E que de repente ela conta para o Dr. Raymond que a família dela não tinha uma religião certa, não tinha uma religião, não tinha. E ela se depara com o corpo dela levitando, saindo do corpo. E ela percebe, e ela vê a mãe dela, tá? Ela vê a mãe dela também junto, em cima do corpo. E se abre aquela luz, e aquela luz vem várias pessoas já falecidas que ela conhecia e umas que ela não conhecia, que eram amigas da mãe dela. E ela diz assim que de repente a mãe dela estava feliz, olhou para ela, sorriu e aí o que aconteceu? Ela segue o caminho dela e ela volta, a filha volta para o corpo, mas
assim, ela percebe que a mãe dela está bem. Então, é chamado de experiência de morte compartilhada. O Dr. Raymond está estudando muito isso agora. E acontece também com o Dr. com o Rajiv, e com o Naresh. O Naresh é um amigo dele. O amigo dele tem câncer. Ele tenta se curar através da meditação, através de técnicas que o Dr. Rajiv explica para ele, mas ele só prolonga, ele consegue prolongar mais a vida dele. Só que um dia ele falece durante a noite e o Dr. Rajiv em casa o vê. E acontece da mesma forma que aconteceu com a mãe da doutora Mary, da mesma forma. E só que aparece uma pessoa não, um ser de luz. Esse ser de luz, ele pergunta assim, o Rajiv pergunta: quem é você? Ele diz: eu sou Jesus. Ele veio buscar o Naresh também. E aí ele pega e acontece a mesma coisa, eles conversam, e aí Jesus diz para ele assim que a partir daquele dia ele vai se chamar Miguel. Miguel, achei muito interessante isso. Eles conversam e depois ele vai embora com o Naresh. O Naresh está feliz, está bem, porque antes ele estava muito preocupado com a família, com os filhos, como que eles iam ficar, mas ele está bem. E porque o próprio Rajiv, ele conta para ele a experiência dele e diz que mesmo no corpo espiritual ele vai poder visitar a família dele, ele vai poder ver a família dele, não tem como ele não ver, ele vai ver, ele vai visitar. Então, assim, é muito interessante isso. E o Dr. Rajiv cumpre a promessa dele. E ele dá palestras, ele que era tímido, né, não sabia falar, tinha medo de falar em público, então ele começa a dar palestras e tudo, e assim, o livro termina com ele o sucesso da empreitada dele, porque o que ele prometeu, ele cumpriu, tá? Então, assim, eu espero que vocês tenham gostado. Um resumo rápido, porque é muito longo o livro, é mais da metade do livro, então eu espero que vocês tenham gostado, mas comprem o livro, se vocês se interessarem. É um livro, gente, que compensa, tá? A gente comprar. Um livro maravilhoso. Eu espero que vocês tenham gostado, curtam, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo.